Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje chegou a vez da gente revisar o 7º capítulo dessa franquia de horror que se iniciou e que começou lá nos anos 80. Mas tá bom, veremos o que esse 7º capítulo nos traz. Então, sim, bora! Durante o filme anterior, os produtores queriam de uma vez por todas deixar guardada ou cancelarem essa série por um tempo. Porém, Wes Craven, o dono do filme original que começou toda essa franquia, teve uma ideia que não iria interferir na linha do tempo original. Que era aquela ideia que eu já havia comentado aqui no Revisando a Franquia, sobre o Freddy Krueger aterrorizar o elenco e os produtores que fizeram o filme original. Então, no ano de 1992, achando que Wes Craven não tinha sido bem recompensado com várias sequências que teve de A Hora do Pesadelo, e quando eu falo em recompensado, é recompensado devidamente. O dono da empresa New Line Cinema quis dar essa recompensa ao Wes Craven, mas na verdade é porque os produtores, realizadores de toda essa franquia de A Hora do Pesadelo estavam com saudades do Freddy, e também porque achavam que essa franquia não poderia terminar de qualquer forma. Então deveria ter um último filme de verdade absoluta dirigido por o diretor do filme original, no caso, Wes Craven. Então Craven no final acabou aceitando o convite e reassistiu a todos os filmes da franquia para ver se não causava nenhuma falha na hora que fosse apresentar o seu roteiro. E Wes Craven falou que todos os filmes da franquia A Hora do Pesadelo, excluindo o primeiro, que é o original, o que iniciou tudo, são filmes totalmente incoerentes, além de ter muita presepada e invenção demais. Então Craven trouxe uma ideia nova, que era sobre a produção do filme original ser assombrada pelo Freddy, que foi uma ideia, onde o Freddy na verdade iria atacar no mundo real, mas foi negada lá no roteiro do filme 3, mas que agora Robert Shea havia aceitado. Com o roteiro e direção de Wes Craven, Craven usou fatos reais que aconteceu com os atores desse filme. E daí, com um orçamento de 8 milhões de dólares, um orçamento que, para falar a verdade, é até que generoso, trouxeram a atriz aqui de volta do filme original, a Heather Langenkamp, como ela mesma, e Robert Englund como o terrível vilão Freddy Krueger. Assim, estreando nos Estados Unidos em 14 de outubro de 1994, já aqui no Brasil em fevereiro de 95. O filme começa num dito mundo real, em 1994, 10 anos depois do filme original. Uma pessoa está construindo uma luva do Freddy Krueger, quando de repente a pessoa corta a mão fora para colocar dentro da luva. Porém, era uma gravação do filme original da franquia que está sendo dirigida por Wes Craven, e quem está no elenco é a Heather Langenkamp e seu molequinho Giller e o marido dela, Chase. Daí, a luva fake do Freddy dá biloura e ataca os cabinhos dos efeitos visuais, que leva uma catucada na goela, o outro leva uma lascada no bucho, e quando vai atacar o marido de Heather, ela acorda e era tudo um pesadelo da moça, que acorda berrando como sempre. A moça então começa a escutar vozes estranhas e pelo visto tá neurótica. Mas como ela é uma ser humana, a mesma deixa seu bacurinho com a babá e se manda para uma entrevista de emprego sobre 10 anos de A Hora do Pesadelo. Então, o apresentador chama a um palco o ator Robert Englund, vestido de Freddy Krueger, que fica fazendo bizarrices bizarras no palco, que deixa a Heather com medo, mas o mesmo conversa com ela, deixando ela de boa na lagoa. Heather chega no estúdio da New Line Cinema, onde recebe um convite do dono da empresa, Robert Shea, para repetir o papel de Nancy em um novo filme de A Hora do Pesadelo. O que eu achei meio estranho, porque parece que eles não lembram que a Nancy morreu no filme original, Mas fazer o quê? Só que Heather recusa o papel, pois está preocupada com os pesadelos que ela anda tendo e também porque ela tá em um filho e tudo mais. Ela chega em casa e vê seu molequinho tendo um ataque apoplexo. Preocupada, Heather pede para seu marido, que estava em outra cidade, vir-se embora na rapidez. Mas o marido dela dorme no caminho, levando uma furada nervosa nas tripas e batendo logo em seguida em um muro com o carro e de arrasta pra cima melhor do que pra baixo. Uai, não teve calma, perdeu o macho. Quando Heather vai ao necrotério verificar o corpo dele, ela percebe que ele não morreu no acidente, e sim por garras no bucho. No dia seguinte, no enterro do boy dela,
dá um terremoto da peste e ela se estabaca no chão e tem um pesadelo com Freddy Duende tentando pegar um molequinho dela que acaba acordando graças ao ator que faz o pai dela no filme original. E daí a Pop continua sendo perturbada por Freddy até o seu bacurinho, o molequinho dela, está sendo perseguido e assombrado também pelo Freddy. O Freddy tá virado nesse 7º e último capítulo. Então o filho de Heard é levado a um hospital para ver o que danado ele tem. Enquanto isso, outras pessoas como os caras dos efeitos visuais do filme que ela estava trabalhando foram todos de arrasta e o Robert Shea tá com medo de atender telefone e Robert Englund tá desenhando em um quadro a imagem do Freddy, enquanto Wes Craven tem pesadelos onde ganha novas ideias para inspirar no roteiro. A partir disso, a Heard vai visitar o Craven, que explica a ela que existe uma entidade muito maligna que está disposta a matar alguém muito inocente e que assume diferentes formas em diferentes épocas, que fica escondida enquanto contam histórias sobre ela. Há 10 anos essa criatura está adormecida porque retrataram ela como Freddy Krueger nos cinemas e ele gostou desta entidade. Por isso, ele saiu do mundo fictício para perturbar a galera na vida real. À noite, Heard recebe a visita do Freddy e quando quase ia de arrasto dá um terremoto que acorda a mulher, que vai desesperada até o hospital para ver se o pirrainho dela tá bem. Mas ele continua do mesmo jeito, falando grosso e agindo de modo estranho. Daí a América se transforma no Freddy, fazendo a Heard acordar ciscando pois era um pesadelo. Achando que Heard não batia bem na cabeça, a América conversa com ela, enquanto a babá está com o molequinho dela no quarto. As enfermeiras botam o pivete pra dormir. Essas enfermeiras também complicam, né, Suscão? Botou logo o menino pra dormir sabendo que o Fred tá atazanando a família dele. Então, Fred aparece atrás da babá e mete as garras nela na frente de todo mundo, deixando-a toda ensanguentada. Vendo o ocorrido, o pirraim foge do hospital e tenta ir pra casa de pé, atravessando a avenida sozinho quando surge um Freddy gigante que fica levitando o garoto. Quando sua mãe Heard chega para tentar salvá-lo, mas ele escapa do Freddy e chega em casa sozinho, e fica mais o ator que faz o pai dela no filme original, que vai embora da casa, mas aí o Freddy chega e Heard terá que se virar sozinha. Daí ela entra em casa, procura o pivetinho dela, não acha, bebe uns remedinhos para dormir e cai no sonho dentro de um buraco que é na verdade um templo antigo. Heard acha seu bacurim, mas também acha o Freddy, que se mete em um cacete. O garotinho então corre do Freddy e Fred atrás, até que ambos chegam em uma fornalha que o menino entra dentro, mas Freddy não passa. Porém, ele estica o braço, cata o guri e abre o bocão, mas Freddy vem correndo para salvá-lo e sobe uma escada de gosma, até que chega lá e mete não sei o que no vilão, que solta o moleque. Mas a mãe dele é pega por uma língua cebosa do Freddy, daí o pirraí dela a salva, prendendo ele na fornalha que explode tudo. Heard e Gillan escapa, aparecem em casa e encontram o roteiro do próprio filme com agradecimento do Wes Craven por a Heard ter interpretado Nancy uma última vez. Fim de filme, agora só nos resta as curiosidades. Bora? Esse é o primeiro filme da franquia a não acontecer nenhuma sequência na fictícia cidade de Ohio, e também é o primeiro a não morrer nenhum adolescente, já que só morre adultos. Realmente não acontece nenhum e nem ocorre nenhuma cena na cidade fictícia de Ohio, isso aqui é tudo marketing. E realmente dá por se ver mesmo do filme que não morre nenhum adolescente, morre apenas adultos neste 7º capítulo e dito por os realizadores, o último da franquia. É também o primeiro a não ter créditos de abertura, já que Wes Craven queria que esse filme se parecesse mais real, até mesmo mais parecido com um documentário. Que não foi uma má ideia se parecer o filme com um documentário, realmente não foi, mas também não saiu da forma que ele queria. Pelo menos pra mim não saiu da forma que ele queria, né? Não sei pra vocês que assistiu antes de mim ou depois de mim. E acho que esse problema de não ter ouvido e nem os realizadores, ou quer dizer os atores também, não ter recebido créditos nos créditos finais do filme, pode ter sido um probleminha para eles, graças que eles, apesar de ter participado do filme, não receberam créditos finais, então eles devem ter ficado sem entender mais ou menos, mas se o Wes Craven explicou a eles o porquê eles não iriam receber os créditos, já porque já graças a que o Wes Craven queria que parecesse mais real ainda e mais um documentário, eles podem ter entendido o que ele quis dizer, mas se ele não avisou antes, pode ter tido um pequeno probleminha ali. Nesse filme, há cenas em que acontecem vários terremotos. É que o Wes Craven queria incluir um tal de pesadelo da realidade da Califórnia, já que lá é bem comum por haver terremotos com frequência.
Só que o elenco estava achando as cenas do terremoto muito exageradas. Pode ter acontecido alguns problemas durante essa época de gravação, por ele ter usado as cenas de desastres e de acontecimentos horríveis que aconteceram na Califórnia, e por a Califórnia também ser um país onde ocorre muita questão de terremotos, né? Pode ter sido um desrespeito para as pessoas que passaram por essa grande tragédia, mas ao mesmo tempo pode não ter sido, já que depende de cada pessoa, e se todo mundo soubesse que realmente estava sendo produzido o filme usando as cenas reais dos acontecimentos, das tragédias, dos tremores e dos terremotos que ocorreram na Califórnia, eles entenderam que era para a gravação do filme, que o Wes Craven e as produtores, realizadores e na questão audiovisual pode ter usado essa parte dos desastres reais que ocorreram para o filme ficar melhor ainda, porque melhor ainda realmente fica se usasse algo real, e foi o que tiveram a ideia de gravar cenas de tremores reais para usar neste 7º capítulo, e dito por eles, o último da franquia. Por acharem que as cenas de terremoto estavam exageradas no filme, os atores perceberam que estava tudo bem acontecer essas cenas, já que um mês depois das gravações aconteceu um grande terremoto de 6.7. Tá aí, então no final, um mês depois, né, das gravações das cenas de terremotos, né, por eles, ou mesmo se invertido, né, tudo faz, aconteceu um grande terremoto de 6.7, e foi um terremoto muito forte, porque 6.7 é uma força, uma magnitude muito poderosa, né? E ocorreu realmente, o que pode ter deixado as pessoas que na época se acharam que era um desrespeito por usar as cenas de tragédias nesse filme, né, no filme terror fictício, né, para muitos pode ter sido um desrespeito pelas pessoas que sofreram, morreram e se deram um grande prejuízo, que já eu falo. Pode ter se considerado mais nessas questões dos terremotos depois que ocorreu esse de 6.7, um mês depois das gravações de A Hora do Pesadelo 7, o retorno de Freddy Krueger. Esse grande terremoto que aconteceu na Califórnia, um mês depois das gravações do filme, causou a morte de 57 pessoas e feriu mais de 8.700, dando um prejuízo de 20 bilhões de dólares. Então, Craven aproveitou a catástrofe para filmar e dar mais uma verificação no projeto. Como eu falei, né, pode ter sido um desrespeito grande para as pessoas que passaram pela catástrofe, para as pessoas que sofreram com os prejuízos, pessoas que morreram, pessoas que ficaram sem teto, pode ter sido um desrespeito, mas como havia acontecido um mês depois das gravações, um grande terremoto de 6.7, as pessoas podem ter se considerado más as gravações. E se ele usou e as pessoas que sofreram com a tragédia não apareceram no filme, tudo bem, não apareceram mesmo, só usaram apenas ali as cenas de tremores, como se fosse um tipo de easter egg, né? Porque na Califórnia costuma ter muito terremoto, então se aparecer e o filme se passa realmente na Califórnia, não tem problema nenhum. Na minha opinião, eu acho que ele fez o certo, e ele pode ter feito de qualquer jeito, porque não mostrou ninguém, não mostrou cidade direito, foi mais apenas em alguns lugares que ocorreu o terremoto para a gravação. Ele usou essa referência da Califórnia, né? Pode ter sido um desrespeito? Vamos ser sinceros. Pode, já falei isso, mas vou repetir. Pode ter sido um desrespeito para algumas pessoas que assistiram o filme na época e sofreram as consequências com essa grande tragédia. Mas no final de tudo, foi tudo só para deixar o filme mais real, mais verídico, né? Mas para muitos exagerados. Gente do céu, que filme chato da gota. Não por causa da ideia que tiveram, e sim como essa ideia foi mostrada. Já que vários tópicos principais do filme original não foram apresentados aqui. Quer dizer, bem apresentados aqui. Meu Deus, a personagem da Heather, meu Deus do céu, sem sal, sem graça e chata que dá sono. E o molequinho dela, mas pelo menos ela ainda atuou melhor que ela. Teve algumas cenas aqui do filme onde esse molequinho até que mostra ali um sentimento, mostra ali uma imagem de si mesmo mais preocupante. E ele até que atuou, comparado com a mãe dele, né, a Heather, até que supimpa. Mas na verdade ele só atuou bom mesmo nesse filme aqui, porque os produtores estavam dando susto nele. Mas o filme acaba se tornando chato também, graças aos repetitivos e repetitivas sustos que ocorrem no filme, que não servem pra adiantar nada na história, não servem pra nada na história, só pra enrolar. Quer dizer, parece que esse filme nem história tem, né? Já que parece que essa história aqui do filme nunca avança. É um filme tão repetitivo que chega a cansar, chega a dar sono. Parece que o filme tá sugando sua alma pra a história de lá, que nem merece sua alma pra história de lá, porque misericórdia, ó. E o terror do filme aqui, meu Deus, parece ter sido sugado da história. Parece que tiraram o terror desse 7º filme. E é porque a atmosfera desse 7º capítulo aqui, ela é mais sombria do que os últimos 2 filmes anteriores dessa franquia.
o Freddy mesmo aqui tá diferente, nem me causou tanto medo assim. Quer dizer, me causou realmente medo, mas pelo menos a trilha sonora aqui do filme ajudou pelo menos um tiquinho assim, um tiquinho de nada de bom pelo menos, a trama ficar um pouco mais séria. Mas no final de tudo, acaba tendo muito barulho pra nada. Uma curiosidade é que esse filme aqui, ele é o filme mais longo de toda essa franquia até então, tendo no total 112 minutos de duração. Falar a verdade, não gostei muito desse filme não, viu? Mas entre nós aqui, deu um final até que digno pra franquia. O público acabou desgostando de A Hora do Pesadelo 7, o retorno de Freddy Krueger, gerando uma bilheteria apenas de 18,1 milhões de dólares nos Estados Unidos, sendo o pior desempenho da franquia até então. Mas se é apenas por causa disso que eles iam parar de produzir filmes, sinto muito lhe dizer, mas não é por causa disso não. Até porque nos anos seguintes ainda iriam ter mais 2 filmes, um reboot completo e um crossover do Fred versus o Jason, que só iria chegar na década seguinte, deixando por um bom tempo ali guardadinho na geladeira. Então galera, quando eu terminar de revisar a franquia A Hora do Pesadelo, falta apenas mais um filme, que é o filme de 2010, o Reboot. Eu farei o vídeo de certeza absoluta da luta entre os 2 vilões slashers clássicos do cinema, Freddy versus Jason. Conto com a presença de vocês e é isso, tchauzinho.